Yoga Club, santuário sagrado de meditação. Os drishtis, que são esses seres iluminados, que significa a visão, eles tinham a visão, os sábios daquela época, eles revelaram a descrição das primeiras experiências de transcendência e conexão com a espiritualidade. E a partir dessas práticas, dessas práticas visionárias, eles revelaram também a meditação. Então, alguns drishtis ajudaram na composição dos Vedas. E os Vedas são textos sagrados que formaram as religiões. O Yoga Sutra de Patanjali é um documento também escrito por um rishi, muito depois dos Vedas, teve como base os Vedas e outras culturas, como também, como eu disse para vocês, ele bebeu do budismo, do jainismo e também de toda a cultura hindu. Porém, ele não formou religião, ele formou um sistema de ver o mundo, de explicar a realidade. Os drishtis, de acordo com as práticas que eles tiveram, visionárias e tal, eles começaram a criar este conceito de meditação. A partir desse conceito de meditação, foi descrito no Yoga Sutra de Patanjali o dhyana, as práticas mântricas, as práticas visuais, o conceito de dharana, que é a concentração, a vigilância, o controle da respiração. Então, todas essas questões já foram reveladas pelos rishis há muitos tempos atrás. E todo esse conceito, todo o contexto no qual o Yoga Sutra de Patanjali foi escrito veio a partir dos 4 Vedas, que são o Rig Veda, Atharvaveda, Ayurveda, Samaveda, das Upanishads, que são os fins dos Vedas, dos Puranas, Mahabharatas, Ramayana. Dentro do Mahabharata a gente tem o Bhagavad Gita, que é um documento extremamente importante também para toda essa filosofia do yoga. Tem as tradições ortodoxas. Como eu disse para vocês, o Yoga Sutra de Patanjali, a partir dele não foi criada nenhuma religião, mas foi criada uma escola que chama Raja Yoga de Patanjali. Faz parte de um sistema filosófico da Índia que é chamado de darshanas. Hoje, além das religiões na Índia, daquelas religiões que eu te falei, a gente também tem essas escolas filosóficas, que são 6 darshanas oficiais. Então, as escolas são Raja Yoga de Patanjali, Vedanta, Sankhya, Vaisheshika, Nyaya e Mimamsa, sendo que o Yoga Sutra de Patanjali bebeu muito do Sankhya, que é uma escola que veio bem antes da Raja Yoga. E cada uma tem os seus livros também, os seus textos, os seus escritos sagrados. E essas escolas são consideradas darshanas. Darshanas são pontos de ver a vida. São escolas filosóficas, como diz, ponto de vista, como é que eu vejo o mundo, modos de ver a vida. Porque na tradição do hinduísmo não existe uma verdade absoluta, como nós conhecemos aqui no Ocidente, né? Que algumas pessoas falam assim, eu tô certo, você tá certo, eu tô errado. Não existe isso. Existe aquela que mais faz sentido pra mim. Então é por isso que eu tô apresentando isso pra você tão profundamente, até para que você entenda o que faz mais sentido pra você. Porque de acordo com o que faz mais sentido para você, você começa a entender a sua visão de mundo, a sua versão de realidade. Porque olha, você que está assistindo aqui, que está dedicando o seu tempo para se aprofundar num assunto que é meditação, você tem que entender que a partir de agora você é autor e autora da sua própria vida. Não existe isso de você pegar uma verdade de alguém que te fala algo e não raciocinar sobre o que isso significa para você, sobre quanto isso faz sentido para você. Esse momento da realidade das nossas vidas é o maior momento de reflexão e de ponderação sobre o que é verdade para você. As verdades absolutas, elas estão cada vez mais caindo por terra, porque não existem verdades absolutas, existem diversas verdades. Existem aquela verdade que condiz com a sua alma, que ressoa
pessoa com o seu cosmo, com o seu espírito. E essas escolas, essas versões de verem a vida, de verem o mundo, de explicar a realidade, muitas vezes elas casam umas com as outras e algumas vezes elas são contraditórias. Então, é muito importante você compreender se isso faz sentido para você ou não. E se faz sentido para você, você torna isso a sua verdade. Então, tudo isso, essas escolas, elas falavam de coisas muito profundas, de metafísica, de cosmologia, de psique, de visão cósmica, de visão transcendental, de todas essas questões que eram discutidas há milhares e milhares de anos atrás. E a Raja Yoga de Patanjali é a escola que veio a partir do Yoga Sutra, que é esse documento original que eu vou apresentar para você, que eu trago a minha meditação a partir dele, e é também a partir deste documento original que surgiu o Hatha Yoga. O Hatha Yoga que você conhece hoje, a prática de yoga, que tem respiração, tem postura física, tem toda aquela questão que você conhece, ela veio daqui, desse documento original, você acredita? Pois é. E a partir do Hatha Yoga, que aí já é uma outra história, falando sobre a junção desse Raja Yoga de Patanjali com o Tantra, que veio um Neo-Tantra, que esse Tantra que fala muito sobre o corpo. Por quê? Você vai ver que enquanto a gente está falando apenas de Raja Yoga de Patanjali, nós não estamos dando ênfase total no corpo. O corpo, ele não é o fator primordial do que a gente vai trabalhar dentro do Yoga Sutra. Ele é um apoio, ele faz uma ponte para chegar ao que a gente realmente quer chegar, que fala muito mais da nossa psique do que sobre o nosso corpo. Mas quando veio essa revolução tântrica, o corpo veio à tona e a partir disso foi criado o Hatha Yoga, e a partir do Hatha Yoga teve uma diversidade de ramificações do yoga, que aí veio Vinyasa Yoga, Kundalini Yoga, Bhakti Yoga, Iyengar Yoga, Ashtanga Yoga, Yoga Terapia, Power Yoga, Vinyasa Flow Yoga, Yoga Restaurativa, milhares de coisas. E além disso, também o Hatha Vinyasa Yoga, que é o qual eu tenho a minha formação. Agora vamos falar sobre o documento em si. O documento é Yoga Sutra de Patanjali. Eu peguei esse documento aqui, existem várias traduções do Yoga Sutra, porque o Yoga Sutra ele é escrito em sânscrito. Então, além de ter um tradutor de sânscrito pro inglês, às vezes a gente pegou um tradutor, uma pessoa que escreve português, para traduzir o inglês. Então, são duas traduções. O sânscrito tem uma questão muito peculiar. Ele não tem uma tradução literal. O sânscrito, ele é, por exemplo, uma palavra, ela pode ter vários significados. Por exemplo, a palavra sukha. A palavra sukha pode significar alegria, bem-estar, leveza, conforto. Então, tudo isso pode significar, uma única palavra pode ter vários significados de acordo com o contexto. Então vocês vão ver que a tradução de um sutra em sânscrito, ela pode ser mais ou menos igual ou diferente de acordo com o tradutor. Esse aqui que eu peguei pra vocês é um que eu gosto muito, existem diversas versões. Eu trouxe essa tradução e eu trouxe duas traduções pra nós, que é essa tradução do Sri Swami Satchidananda, e trouxe também, que ela é traduzida e comentado por ele, e depois traduzido para o português por uma outra pessoa. Mas eu também trouxe esse outro, que ele já é traduzido e comentado direto do sânscrito. Ele foi traduzido por Carlos Eduardo. Então eu trouxe essas duas opções para nós, para que a gente possa estar juntos comparando. E também tenho esse livro aqui, que tem no final dele a tradução do Yoga Sutra. Eu gosto de olhar várias fontes, pesquisar em vários lugares, e essas três são as minhas principais fontes de pesquisas que eu mais me identifico e mais gosto. Por que isso? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, de pesquisar, eu tô sempre lendo, sempre estudando, e essas são as principais traduções, as que eu mais gosto e as que eu mais uso pra minha vida. Eu pego, sei lá, o Sutra 12, do capítulo 1, e vejo essas três opções. Dessas três opções, tá um pouco diferente? Qual delas faz mais sentido pra mim, de acordo com a minha experiência e com a minha prática?
Então, eu elejo aquela tradução, pode ser a desse livro, tem umas que eu gosto mais desse livro, tem outras que eu gosto mais da tradução do Carlos, tem outras que eu gosto mais do que foi traduzido pelo Swami, então vai depender, e eu escolho e elejo de acordo com o que é real pra mim, que é o que eu tava explicando pra você, que no início, lembra que eu falei pra você agora há pouco, que você vai aos pouquinhos descobrindo o que é verdade pra você? Vai chegar um momento da sua vida que você vai ter tanta convicção do que é verdade para você sobre um determinado assunto que pode chegar qualquer pessoa no mundo falar uma coisa diferente sobre aquilo, que você vai virar e falar assim, não, eu sei qual é a minha verdade é essa. E é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos tendo a oportunidade de experimentar as nossas próprias verdades, de criar e descobrir o que é verdade para nós, coisa que outrora nós sempre dependíamos de alguém externo para estar falando. E é isso que eu faço questão de ensinar para você, a como trazer essas suas verdades. Isso é um dos pilares da nossa meditação.